Raramente um entre 40 sabe o que é nascer de novo, ter comunhão com o Pai através do Filho e sentir o poder da graça santificando seus corações. Portanto, apesar de todas as suas orações, eles ainda vivem vidas amaldiçoadas, são bêbados, indecentes e abomináveis. São cheios de malícia, inveja, engano e perseguição dos amados filhos de Deus. Oh, que terrível mal virá de súbito sobre eles, algo que nem todas as suas assembleias de hipócritas reunidos, com todas as suas orações, jamais serão capazes de resistir e nem elas poderão protegê-los. Além disso, orar é derramar o seu coração ou alma. Há na oração um ato em que o íntimo se revela, o coração se rende a Deus. A alma se derrama afetuosamente em forma de petições, suspiros e gemidos. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, diz Davi, e o meu gemido não te é oculto. Salmos 38, 9. E também a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma. Salmos 42, 2 e 4. Note que diz: derramo minha alma. Um termo que significa que na oração a nossa própria vida e todas as nossas forças são direcionadas a Deus. Como diz em outro lugar: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Salmos 62, 8. Essa é a oração na qual é dada a promessa de libertação para a pobre criatura que se encontra no cativeiro. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás. Quando o buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Deuteronômio 4:29. Outro sim, orar é derramar o coração ou alma para Deus. Isso também mostra a excelência do espírito de oração. É para o grande Deus que a oração é dirigida. Quando virei e comparecerei diante de Deus. A alma que realmente ora assim, vê a vaidade de todas as coisas debaixo do céu. Vê que só em Deus há descanso e satisfação para ela. Ora, aqui é verdadeiramente viúva e desamparada espera em Deus, e persevera de noite e de dia em rogos e orações. 1 Timóteo 5, 5. Davi diz: em ti, Senhor, confio. Nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança. Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Salmos 71, de 1 ao 5. Muitos falam de Deus da boca para fora, mas a verdadeira oração faz dele sua esperança, seu auxílio e seu tudo. A verdadeira oração não vê nada de substancial ou de valor, exceto Deus. E isso ocorre, como eu disse antes, de modo sincero, consciente e afetuoso. Ademais, a oração é derramar o coração e a alma de modo sincero, consciente e afetuoso para Deus por meio de Cristo. É necessário acrescentar que é por meio de Cristo. Caso contrário, cabe duvidar se é oração, mesmo que se empregue muita pompa e eloquência. Cristo é o caminho pelo qual a alma tem acesso a Deus, e sem o qual é impossível
que um único desejo chegue aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. João 14:6. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome será feito. João 14, de 13 a 14. Essa foi a maneira que Daniel orou pelo povo de Deus. Ele orou em nome de Cristo. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel 9:17. E o mesmo fez Davi. Por amor do teu nome, ou seja, por amor do teu Cristo, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Salmos 25:11. Agora, isso não quer dizer que todos os que proferem o nome de Cristo em suas orações estão realmente orando em seu nome. O achegar-se a Deus por meio de Cristo é a parte mais difícil da oração. O homem pode mais facilmente experimentar suas obras e até mesmo desejar sinceramente sua misericórdia do que ir a Deus por meio de Cristo. Aquele que vem a Deus por meio de Cristo deve conhecê-lo primeiramente, pois aquele que se achega a Deus deve crer que ele existe. Hebreus 11:6. E também o que se aproxima de Deus deve conhecer a Cristo. Rogo-te que me faças saber o teu caminho, diz Moisés, e conhecer-te-ei. Êxodo 33:13. Somente o Pai pode revelar a Cristo. Mateus 11:27. E vir por meio de Cristo é um poder de Deus, que é dado à alma para abrigar-se à sombra do Senhor Jesus, como aquele que se abriga em um refúgio. Por isso, Davi chama Cristo, muitas vezes de seu escudo, torre, fortaleza, rocha, etc. E dá-lhes esses nomes, não só porque ele venceu seus inimigos, mas porque por meio dele achou favor diante de Deus Pai. Para Abraão foi dito: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, etc. Gênesis 15:1. Então, quem se aproxima de Deus por meio de Cristo deve ter fé, por meio da qual ele passa a estar em Cristo, e assim pode comparecer diante de Deus. Pois bem, aquele que tem fé é nascido de Deus, nascido de novo, e, portanto, torna-se um de seus filhos. Em virtude disso, ele está unido a Cristo e torna-se um de seus membros. João 3, 5, 7 e João 1:12. Por consequente, uma vez que uma pessoa foi feita um membro de Cristo, ela tem acesso a Deus. Digo membro de Cristo à medida que Deus o considera como fazendo participante de seu Filho, como parte de seu corpo, de sua carne e de seus ossos, unido a ele pela eleição, pela conversão, pela iluminação, havendo Deus enviado seu Espírito ao coração desse pobre homem. Efésios 5:30. Então, agora essa pessoa se achega a Deus em virtude dos méritos de Cristo, em virtude de seu sangue, sua justiça, sua vitória, sua intercessão. E ali ela permanece sendo aceita em seu Filho amado. Efésios 1:6. E porque essa pobre criatura é um membro do Senhor Jesus e sob essa condição tem acesso a Deus, em virtude dessa união também o Espírito Santo é comunicado a ela, capacitando-a a derramar sua alma para Deus e a ser ouvida. Orar é derramar o coração ou alma de modo sincero, consciente e afetuoso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito. Essas coisas dependem de tal modo uma das outras, que é impossível que haja oração sem que todas elas cooperem. Por mais admirável que seja o nosso discurso, Deus rejeita toda súplica que não possua estas características.
Se não se derrama o coração sincero, consciente e afetuosamente diante dele, isso por meio de Cristo não se faz outra coisa senão um mero esforço de lábios, o que está longe de ser agradável aos ouvidos de Deus. Assim também, se não é no poder e ajuda do Espírito, é como o fogo estranho que ofereceram os filhos de Arão. Levítico 10:1. Porém, adiante falarei mais sobre isso. Entretanto, concluímos que aquilo que não se pede por meio dos ensinamentos e ajuda do Espírito não pode estar de acordo com a vontade de Deus. Romanos 8, 26 e 27. Orar consiste em derramar o coração ou alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra. A oração é verdadeira quando está dentro do âmbito e do propósito da palavra de Deus, pois quando a petição está em desacordo com o livro, é uma blasfêmia ou, no mínimo, palavras vãs. Por isso, Davi, em sua oração, não apartava seus olhos da palavra de Deus. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmos 119, 25. Veja também os versos 41, 42, 58, 65, 74, 81, 82, 107, 147, 154, 169, 170. E também, lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Salmos 119, 49. Certamente o Espírito Santo não vivifica, nem move diretamente o coração do cristão sem a palavra, mas por, com e através dela, trazendo-a ao coração e abrindo este, e por meio disso, o homem é impulsionado a se achegar ao Senhor e a contar-lhe a sua condição, e também a argumentar e suplicar conforme a sua palavra. Assim ocorreu no caso de Daniel, aquele poderoso profeta do Senhor. Compreendendo pelos livros que o cativeiro dos filhos de Israel estava chegando ao fim, ele ora a Deus de acordo com a palavra. Eu, Daniel, entendi pelos livros, os escritos de Jeremias, que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel 9, de 2 a 3. Por todas essas razões, o Espírito é o ajudador e guia da alma. Quando ela ora de acordo com a vontade de Deus, é o mesmo Espírito que a governa segundo a palavra e a promessa de Deus. Portanto, o próprio nosso Senhor Jesus parou e orou em uma ocasião, mesmo que sua vida corresse risco por isso. Posso agora orar a meu Pai, e ele me daria mais de 12 legiões de anjos. Mas como se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim convém que aconteça? Aqui é como se Jesus estivesse dizendo que há uma palavra na Escritura a meu respeito que deve ser cumprida. Mas como isso acontecerá se eu não cair nas mãos dos meus inimigos e os anjos me ajudarem? A Escritura não justifica esse tipo de oração. Devemos orar de acordo com a palavra e com a promessa. O Espírito nos guiará através da palavra, tanto no que diz respeito à maneira como orar, quanto pelo que orar. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. 1 Coríntios 14, 15. Mas não há entendimento sem a palavra. Pois se eles rejeitarem a palavra do Senhor, que sabedoria há neles? Jeremias 8:9. Orar consiste em derramar o coração ou alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu
ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja. Essa cláusula abrange tudo o que seja para a glória de Deus, a exaltação de Cristo ou o benefício de seu povo, pois Deus, Cristo e seu povo estão unidos de tal maneira que, se orarmos pelo bem de uma, a saber, a igreja, necessariamente devemos orar pela glória de Deus e pelo louvor de Cristo. Pois assim como Cristo está no Pai, os santos estão em Cristo, e aquele que toca nos santos, toca na menina dos olhos de Deus. Orai, pois, pela paz de Jerusalém, e orareis por tudo o que deveis. Jerusalém não terá jamais paz perfeita até estar no céu, e não há nada que Cristo deseja mais do que tê-la ali, no lugar que Deus, por meio de Cristo, deu a ela. Assim, pois, o que ora pela paz e pelo bem de Sião, ou a igreja, pede em oração o que Cristo comprou com seu sangue e o que o Pai lhe deu pelo respectivo preço. Pois bem, o que ora pedindo isso, tem de fazê-lo pedindo graça abundante para a igreja, ajuda contra todas as tentações, pedindo que Deus não permita que nada a aflija demasiado e arduamente, que todas as coisas cooperem para o seu bem, que ele lhes guarde irrepreensíveis e sinceros para a sua glória, filhos sem culpa em meio a uma geração maligna e perversa. Essa é a essência da oração de Cristo em João 17. E todas as orações de Paulo seguiam esse padrão, como está escrito: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, de 9 ao 11. Como vocês veem, é uma oração curta, mas cheia de bons desejos pela igreja do começo ao fim, para que os santos estejam firmes e perseverem e manifestem a melhor disposição espiritual, e sejam irrepreensíveis, sinceros e sem ofensa até o dia de Cristo. Quaisquer que sejam as tentações ou perseguições a que eles forem submetidos. Efésios 1, 16 ao 21, 3, de 14 ao 19 e Colossenses 1, de 9 ao 13. E porque isso é assim como eu disse, orar consiste em derramar o coração ou alma de maneira sincera, consciente e afetuosa para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com submissão fiel à vontade de Deus. A oração se submete à vontade de Deus e diz: assim como Cristo ensinou, seja feita a tua vontade. Mateus 6, 10. Portanto, o povo do Senhor humildemente deve colocar a si mesmo e suas orações e tudo o que eles têm aos pés de seu Deus, para que ele possa dispor deles segundo lhe agrade em sua sabedoria celestial. E sem dúvida, ele responderá ao desejo de seu povo da maneira mais conveniente para eles e para a sua própria glória. Então, quando os santos oram submissos à vontade de Deus, não significa que eles devem colocar em dúvida o seu amor e bondade para com eles, mas porque nem sempre eles são sábios, e momentos em que Satanás se aproveita para lhes tentar a orar por aquilo que, se alcançado, não redundaria em glória para Deus e nem no bem de seu povo. E chegamos ao final de mais essa parte do livro. Se inscreva no canal, já deixa o seu like, o seu comentário e compartilha com os amigos. Só li verdades, sempre ecoando a mensagem do Rei. Deus abençoe a sua vida.